Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém? Queria saudar os irmãos com a santa paz de Jesus. Glória a Deus. Ô Melissa, vira um pouquinho para lá, por causa das folhas. Pode botar, não, bota fixo para lá, só para ventilar. Aleluia. Abra sua Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia Sagrada em Apocalipse. Hoje é um pré-aquecimento. Vê se tá virado para cá, Ivan. Um pré-aquecimento da Santa Ceia. Na Santa Ceia domingo, irmãos, eu vou estar falando sobre essa passagem de Apocalipse. Hoje é um pré-aquecimento, amém? Glória a Deus. Quem aqui gosta de fazer exercício? Caminhar, correr, malhar, fazer musculação. Hoje é um pré-aquecimento, né? Pré-aquecimento para Santa Ceia. Vamos esquentar os motores aí, amém? Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Irmãos, vou falar uma coisa para você que eu sempre falo nas minhas pregações. Talvez, só não vou afirmar 100%, porque eu não posso afirmar 100%. Mas, assim, uma grande chance do livro mais simples da Bíblia ser Apocalipse. Irmãos, Apocalipse foi escrito para até uma criança ler e entender. João, ele tinha essa preocupação de ser tão simples, que ele escreve um livro inteiro sobre três números. Tudo que João fala em Apocalipse, ou é 3, ou é 4, ou é 7. Ele faz isso de propósito, porque ele quer que seja uma decoreba. Irmão, não tem como alguém ser salvo, não tem como alguém ser tocado pelo Espírito Santo e ainda assim sentir medo de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de esperança. A Bíblia, ela só não nos enlouquece porque ela termina em Apocalipse, porque se não fosse Apocalipse, certamente ao ler a Bíblia nós iríamos ficar malucos. Mas glória a Deus que o Senhor nos revelou as coisas que vão acontecer nos últimos dias, para que o nosso coração se encha de esperança e a gente tenha plena certeza de que vale a pena viver para Ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vale a pena viver para Ele. Apocalipse, das 7 igrejas, a última igreja para a qual o Senhor escreve. Apocalipse capítulo 3, amém? Nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo o texto todo, porque vale a pena, mas eu vou estar falando apenas de um versículo. Apocalipse 3, carta à igreja em Laodiceia, versículo 14, ou 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Esse versículo aqui, irmãos, é o versículo que eu vou pregar domingo na Santa Ceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, Laodiceia, nós há um tempo atrás, acho que a Vanessa deve lembrar disso, Melissa também, quando a gente estava prestes a sair da lojinha, nós ficamos um tempo falando sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Não sei se vocês lembram disso. Nós pregamos sobre essa passagem, Vanessa pregou uns textos, eu também. Nós pregamos esse texto. No meado desse ano, lá em Barra de São João, nós vamos voltar com esse assunto de Apocalipse de novo. Sugiro que em algum momento também desse ano, Ivan, você também possa fazer isso também. A gente pegou aqui sobre as 7 vezes em dezembro. Hã? Dezembro do ano passado a gente pegou sobre as 7 vezes. Show de bola, glória a Deus. Irmãos, de tempo em tempo nós temos que rememorar essas lições que estão contidas nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Laodiceia fazia parte de um vale que era uma espécie de cidades ao entorno de Macaé. Era um lugar de prosperidade. Laodiceia era um lugar de comércio abundante. Laodiceia era um lugar de rebanhos viçosos, bonitos. Havia um rebanho que dava uma lã preta, famosa naquela região, uma lã linda. Animais assim gordos. Havia também na cidade de Laodiceia uma espécie de clínica que ali começou a nascer essa coisa de Copa d'Or. Havia uma escola de medicina na Ásia que ela tinha filiais, Vanessa, rememorando aquelas lições lá da lojinha, que ela tinha uma espécie de filiais ali nas cidades ao redor. É como se fosse uma rede de clínicas. E uma dessas clínicas mais famosas era justamente a clínica que ficava em Laodiceia, que havia se especializado em tratar problemas dos olhos. As pessoas iam peregrinando. Eu morei ali em Talva um tempo e eu pude ver como essa questão de peregrinação atrás de médicos, ela é real, porque Itaperuna é um polo médico. Itaperuna é uma cidade que se especializou contra câncer. Então muita gente sai do Rio de Janeiro para ir para Itaperuna atrás de tratamento de câncer e coisas mais elaboradas e sofisticadas. Laodiceia era essa cidade. Todo mundo que era cometido de algum tipo de problema dos olhos ia para Laodiceia. Com uma rede bancária forte, rebanhos bonitos e gente inteligente, não demorou muito. A igreja de Laodiceia começou a também ser tomada pelo orgulho. Irmãos, não ignore isso. Nós, seres humanos, somos produtos do meio. Se você ficar andando com morcego, talvez não aconteça em uma semana, talvez não aconteça em um mês, talvez não aconteça em um ano, mas se você ficar andando com morcego, em algum momento você também vai estar chupando o sangue dos outros e dormindo de cabeça para baixo.
Esse negócio de seguir Jesus não é para super crentes. Não, comigo não vai ser assim. Irmão, estou tentando correr desse tipo de gente. Não, porque eu sou forte, porque comigo vai dar certo. Claro, você é um ser humano ET. Não demorou muito, a cultura da cidade começou a invadir a igreja. Quando eles perceberam, eles já estavam confessando entre eles mesmos que não precisavam mais de nada nem de ninguém. E pasmem, não precisavam nem mesmo do Senhor. Porque, irmão Hélio, a apostasia ou a assídia, Melissa, Marcele, não é uma coisa que chega imediatamente. A apostasia e a assídia são coisas que vão tomando lentamente, vagarosamente a nossa vida. Quando eles perceberam, já estavam falando um para o outro: eu não preciso de você não. Quando eles perceberam, já estavam falando um para o outro: eu não preciso nem da igreja. Quando eles perceberam, eles já estavam falando, Marcos, para Deus: a gente também não precisa de você. Irmão, para de achar que é tudo automático. As coisas acontecem lentamente. E eu estava falando lá no grupo que desde o primeiro ano eu tenho lutado também contra a assídia. Eu estou há 28 anos lutando contra a assídia. A gente passa a lutar contra a assídia quando nós saímos do primeiro amor. Veja bem, eu estou lutando contra a assídia, não contra a Cíntia. Tenho nada contra a Cíntia. Pastor, para de falar difícil, pastor. Ainda bem que ele não está aqui para chamar a minha atenção. Pastor, o que é assídia? É aquele sentimento de apatia, de esfriamento espiritual, de não querer mais viver as coisas de Deus, que vai invadindo o nosso coração, sem que a gente perceba. A gente acorda um dia, Suzana, é mais interessante assistir o Big Brother do que vir para o culto. Aí no outro dia, parece que é mais interessante que assistir um Jornal Nacional do que vir para o culto. Aí no outro dia parece que é mais interessante assistir o dorama do que vir para o culto. Aí no outro dia parece que é mais interessante assistir a novela turca do que vir para o culto. E quando a gente percebe, a gente já não quer vir mais para o culto, por razão ou motivo algum. Isso é assídia. Bom, o Senhor que vê todas as coisas está olhando o céu. E graças a Deus, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: graças a Deus. Mas fala para ela assim: graças a Deus mesmo. Porque Ele não desiste de nós. O Senhor não é acometido de assídia. Se tem uma coisa que o Senhor não tem, é assídia, em dia nenhum. Graças a Deus por isso. Ele não desiste da sua igreja. Ele vai lá e faz um diagnóstico. E ele vai lá e ele diz que para o diagnóstico que ele libera, ele também tem uma solução. Irmãos, a gente precisa aprender aqui com essas cartas como viver em comunidade. Irmãos, não leve problema para as pessoas se você não tem uma solução para dar para elas. Irmão, qualquer pessoa idiota pode olhar para uma pessoa e falar qual é o problema dela. Se você não tem uma solução para dar junto com o problema, não fale. A igreja está cheia de pessoas que têm solução, que vê o problema em tudo. Elas só não querem fazer parte da solução. Vou falar uma coisa aqui particular para vocês.
né? Quem estava aqui domingo lá na igreja e viu o filme lá? Que a gente passou o filme. Amém. Irmão, não adianta você chegar para mim e falar assim: pastor, o filme é do diabo. Não adianta você falar isso para mim. Chega para mim e fala assim: pastor, esse filme, pastor, eu não vou porque o filme é do diabo. Não adianta você falar para mim do problema, traz a solução. Traz a solução, meu irmão. O Senhor não só vê o problema, Ele tem uma solução para o problema. E a solução dele ainda continua funcionando para a sua vida e para a minha também. Versículo 18, a gente vai ler 4 coisas importantes que estão no versículo 18. Amém? 3 estão evidentes, a 4ª está oculta, eu só vou revelar no final. Ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Amém? Ouro refinado pelo fogo. O Senhor olha para a igreja de Laodiceia e Ele vê um financiamento tosco. Ele vê um financiamento errado. E Ele está chamando a igreja, Marcos, Ele está chamando a igreja para ser o financiador das verdadeiras motivações da igreja. Irmão, pelo que você canta, qual é a razão mesmo pela qual você canta? Qual é a razão mesmo pela qual você vem na igreja? Qual é a razão mesmo pela qual você serve a Deus? O que está financiando as tuas motivações? Tem pessoas que falam assim: porque eu amo Jesus, gosto de Jesus. Até o dia que o Ivan dá uma bronca na pessoa. No dia que o Ivan dá uma bronca, a pessoa não ama mais Jesus. Qual é a tua motivação, criatura, para servir a Deus? O que financia a tua motivação para servir a Deus? Eu não consigo contar nem nas mãos, nem nos dedos das mãos, nem nos dedos dos pés, quantas vezes meus pastores me deram esporro. Irmão, eu tive pastores que eram cavalheiríssimos, homens polidíssimos. Mas também, irmãos, eu tive pastores cuja mente era de um, Deus me perdoe dizer, gente que não tinha polidez para nada e ninguém. Ainda assim, eu estou com vocês aqui, depois de tanto tempo, porque eu sei, Marlene, quem financia as minhas motivações. Eu sei, Marcelo, da onde vem um recurso que financia as minhas motivações, para eu fazer o que eu faço e continuar fazendo o que eu estou fazendo, e se Deus quiser eu vou fazer até o fim, porque quem me banca, irmão, tem recurso inesgotável. Não estou fazendo o que eu estou fazendo motivado ou financiado por sentimentos errados, senão eu já tinha parado há muito tempo, já tinha desistido há muito tempo. Porque se tem um negócio aonde você todo santo dia é alvo de ingratidão, é esse negócio de ser pastor, irmão. Não entra nesse negócio se você tiver a motivação errada. Irmão, em Rio das Ostras, em Macaé, em alguns lugares por onde eu passei, eu encontrei pastores na sarjeta, por causa de decepção com a igreja. O Senhor está dizendo assim: olha só, venha a mim, compre de mim ouro, eu tenho um recurso verdadeiro para financiar a tua motivação. Olha para mim que eu sou a tua motivação. Continue olhando para mim que eu sou a tua motivação.
Deixa eu abrir o coração aqui para vocês. Hoje é uma noite de abrir o coração. Queria primeiramente também agradecer a Deus. O Ivan me deu a oportunidade de poder estar pregando para vocês aqui. Tem muito tempo que ele não faz isso. Quero agradecer, Ivan, pela oportunidade. Não vou extrapolar o meu tempo. Irmãos, ele quer que a gente olhe para ele e veja que ele tem um recurso inesgotável para que a gente possa fazer a coisa certa. Eu estava falando, e agora eu vou abrir o coração, eu estava falando esses dias com um amigo, que eu tenho uma dificuldade de entender, Ivan, essas pessoas que depois de 10, 12, 15 anos, um dia elas acordam e descobrem que não amam mais Jesus. Um dia o cabrunco levanta e ele descobre que Jesus não é mais interessante para ele. O pior de tudo, irmão Hélio, é que às vezes quando ele faz essa descoberta, um monte de coisas importantes já foi confiada a estar na mão dele. E aí quando ele cai um monte de gente junto com ele. Irmão, se você tem que vigiar a vida de alguém, vigia a sua. Amém? Até porque quando nós temos alguma coisa importante, a gente geralmente vigia isso. Se alguém me dá ouro, eu duvido que você vai ver onde eu vou botar ele. Não estou achando nem biscoito lá em casa, vou mais ouro. Mas se eu te der ouro, você vai esconder ele de um jeito que só você vai saber que ele está lá. E eu garanto que de vez em quando você vai lá para botar o olho lá para saber se ele está lá ainda. Quem está vigiando as próprias coisas importantes da sua vida, não tem tempo de ficar vigiando a vida dos outros, irmão. Você sabe quem gosta de ficar olhando para a vida dos outros? Quem está falido, quem não tem ouro. Quem está falido, que gosta de ficar olhando para a vida dos outros. Vamos lá, segundo conselho. Ele vai dizer assim: aconselho que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas para ti vestires. Amém? Irmãos, roupa, nesse caso, aponta para a missão. O quanto nós estamos comprometidos com a missão. Amém? Roupa não salva ninguém, mas os salvos se preocupam com a sua roupa. Amém? Você pode repetir isso comigo? Roupa não salva ninguém, mas os salvos se preocupam com a sua roupa. Não fica bilolado não. Já falei, irmão, eu sou pastor, eu sou crente, sou um ser humano também. Se um dia você for lá na praia e eu estiver tomando de praia, não fique escandalizado. Você não vai me encontrar na praia de calça. Isso, pastor. Não fique escandalizado. Você não vai me encontrar na praia de camisa longa. Garanto para você também que você não vai me encontrar na praia de cuequinha. Garanto isso para você. Seu tempo já passou. Contente-se. Se ele tivesse visto aquela sorvete de Não faz eu falar coisa aqui, não faz eu falar coisa aqui não, hein? Não faz eu falar coisa aqui não. Sabe, queridos, roupa fala sobre comportamento da missão. Você vai trabalhar numa empresa, Vanessa? Uma empresa grande porte. Uma das primeiras coisas que a empresa vai fazer é o quê? E aí, no primeiro dia de trabalho, você chega lá, apaisando. Vão deixar você entrar? Por que não? uniforme e crachá de identificação. Isso aí. A roupa fala, o uniforme da empresa fala que você está comprometido com o que está sendo feito ali, que você está comprometido com aquele grupo, com aquelas pessoas. Roupa fala sobre missão, o comprometimento com a missão também fala sobre identidade.
Aqui, irmãos, claro que a roupa não é o tecido mesmo, não é o algodão, não é a sarja, não é o linho, não é a chita, não. Irmãos, são as nossas roupas espirituais. Que as pessoas têm que olhar para nós. Não se engana não, irmão. Hoje eu trouxe o limpo aqui no poli esportivo para tirar a identidade. Um mar de gente, irmão, um mar de gente. Meu Deus do céu, nunca vi tanta gente atrás de serviço. Acabou que nós saímos dali, o Lincoln não conseguiu tirar a identidade, mas o Detran já agendou ele para daqui a um mês. Mas eu estou conversando com as pessoas. A gente chegou, estava aquela fila enorme, irmão. Nós chegamos ali, e conversa vai, conversa vem. Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: pois é, né, pastor? Não apresentei para ninguém, não estava com Bíblia debaixo do braço nem nada. Irmãos, uma pessoa minimamente espiritual, com os seus olhos espirituais, ela consegue ver não só a sua própria roupa, como a roupa de outros. Eu me lembro uma vez, irmã, estava indo para Vitória, naquela iniciativa de abrir o Centro Evangelístico Internacional em Vitória, e eu me lembro uma vez, eu sempre pegava um ônibus ou na sexta-feira ou no sábado de noite, ali do lado da prefeitura velha de Rio das Ostras. Irmão, o ônibus geralmente ele não ficava todo aceso, ele ficava com algumas lâmpadas acesas para você se locomover ali tranquilamente no ônibus. E eu me lembro, nesse dia em particular, e isso assim me deixou muito atemorizado, eu me lembro um dia que eu estava com a minha bolsinha, fui botar minha bolsinha assim em cima do negócio, irmão, não dava para enxergar o rosto das pessoas, a silhueta, Vanessa, das pessoas. Quando eu botei assim a minha bolsa, assim tinha uma pessoa sentada, nunca vi na vida, nem antes, nem depois. Ela olhou para mim e falou assim: a paz do Senhor, varão. Falei: cara, como é que esse cara, dentro desse ônibus escuro, sabe que eu sou crente? Teve aquele dia que eu fui lá em Talva, visitar vocês. Pois é, naquele dia, De bermuda, chinelo. de chinelo, de camiseta. E aí o Leandro lá da Altar, primeira vez que me viu, não me conhecia. Leandro não conhecia ele, entregou a profecia para ele, ainda falou da vida dele. E me chamou de pastor. Ele chegou lá, irmão, desculpa dizer, não é porque é meu amigo não, mas ele chegou lá, cansado de uma viagem, irmão, a cara dele é a cara de bêbado, porque às vezes o cansaço deixa a gente com cara de bêbado. Eu olhei para ele, estava com cara de bêbado. Ainda assim, quem tem olhos espirituais vê. Irmão, como é que está? Como é que está a sua missão? As pessoas estão conseguindo ver a sua missão? Ou as pessoas só estão conseguindo ver o problema que você é, que você causa? Você vem de longe assim. As pessoas veem as suas vestes espirituais? Aconselho que de mim compre vestiduras brancas para te vestires. É um monte de gente usando roupa errada para a ocasião errada. Irmãos, a gente não só escolhe uma boa roupa para vir na igreja, a gente já começa a se preparar espiritualmente também para vir para a igreja. A mentalidade, ela é uma roupa espiritual também. Qual é a roupa que você está usando quando você decide vir para a igreja? Irmão, tem gente que vem para a igreja com roupa de consumidor. Eles chegam aqui, eles querem encontrar um bom ambiente, um ambiente limpo, um ambiente refrigerado, eles querem encontrar tudo. A única coisa que eles não querem encontrar é trabalho para eles. Você vê que a pessoa vem para a igreja com a roupa de quem vai numa loja comprar alguma coisa, diferente de quem vai para algum lugar para trabalhar naquele lugar. Terceira coisa que o Senhor fala para a igreja, Ele vai dizer:
vai falar, né? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aí deixa eu terminar aqui esse pensamento aqui antes de eu entrar no próximo. Irmão, se você vem para a igreja com a roupa errada, é como se você viesse pelado. E é isso que muita gente está fazendo, andando pelado na igreja. Sou eu que estou falando isso, Vanessa? Quem está falando isso? É o Senhor que está falando. Irmão, se eu não consigo entrar na casa de Deus com a motivação certa, e qual é a motivação certa? Qual é a motivação certa? Servir, se sacrificar, carregar a própria cruz. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para purificá-la, para santificá-la. Quando ele veio caminhando em direção à igreja, figuradamente, todo mundo já sabia, esse cara vai casar com ela, porque a roupa dele era uma roupa de compromisso. Se a gente vem para a igreja com a motivação correta, com a motivação errada, é como se a gente viesse pelado. E aí eu preciso perguntar para você, ei Marcelo, se você, claro que isso não vai acontecer, né? Nem que se você quiser, a Vanessa, a Carol também não vai deixar. Mas se você estivesse num lugar público, pelado, você ficaria confortável? O daí, tanta gente às vezes está na igreja e eles estão se sentindo, Marcos, desconfortáveis. Irmão, a igreja tem um bom louvor, a igreja tem uma boa palavra, às vezes a igreja tem um pastor bonito como eu, e aí uma igreja tem um departamento infantil lindo, tem um estacionamento fantástico, a igreja tem ar-condicionado, a igreja tem bebedor da igreja tem 2 tipos de suco. Sério. A pessoa entra e sai da igreja e ela fica desconfortável, ela não se sente confortável. O culto começa e o culto acaba e ela sente que ela está desconfortável, mesmo com a igreja tendo um monte de coisas para ela. Por quê? Porque a maneira como ela vem para a igreja deixa a nudez dela exposta. Ela nunca vem com a motivação correta. Eu sempre falo isso, vocês já me ouviram falar. Irmão, saiu de casa, guarda alta, irmão. Guarda alta. Irmãos, eu venho aqui para servir vocês, não para me servir de vocês. Por isso, quando eu venho aqui, irmãos, eu estou preparado para tudo, para você dizer, pastor Ney, não gosto de você, você é feio, você é bobo. Eu estou preparado para tudo, querido, tudo. Mas não me testa, não. Eu estou preparado para tudo, mas você não sabe o quanto eu estou preparado naquele dia, então não fica me testando, não. Tem umas 2 ou 3 pessoas que de um tempo para cá resolveram me testar. Eu não sei se elas estão fazendo isso por conta própria, ou se Deus está usando elas para fazer isso. Porque de vez em quando, como Davi bem nos ensinou, Ivan, Davi nos ensinou isso. Em Marcos, Davi nos ensinou isso. De vez em quando, Deus vai levantar umas pessoas para jogar pedra na gente, para a gente saber o quanto a gente está preparado ou não. Às vezes é o Senhor que levanta essas pessoas, para que as pessoas joguem pedra na gente.
Se é o Senhor que está levantando essas pessoas, como bem nos ensinou Davi, deixa elas em paz, porque o que elas estão fazendo da parte do Senhor. E é aí que o discernimento tem que funcionar, porque às vezes é difícil. Bom, vamos lá então. Falei o que eu tinha para falar. Vem para a igreja com a roupa certa, irmão. Vem para a igreja com a roupa certa. Só há uma moda no céu, que é a moda da cruz. Aquele que quer vir após mim, vista-se com a sua própria cruz e siga-me. Amém? Bom, para finalizar, porque já está quase dando hora e Ivan já está fazendo sinal ali para mim com a mão, ó, tipo, eu vou cortar o microfone. Para finalizar, a última palavra dele, ele diz assim: olha, aconselho-te que de mim compre colírio para ungir os teus olhos. Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Primeiro conselho dele: compra ouro, compra verdadeiramente uma motivação para você vir após mim, fazer as coisas que tem que ser feito. Compra também de mim uma roupa adequada para que você fique confortável com as coisas que você tem que fazer. E compre de mim também colírio. Claro que de maneira local, o Senhor está falando sobre as 3 mais importantes culturas econômicas da cidade. Mas agora também, por último, Ele está nos chamando, porque isso faz parte da vida, o cuidado com a nossa saúde espiritual. Irmão, eu conheço gente que tem uma performance fantástica, o cara é uma espécie de Rocky Balboa do céu. Só que é o Rocky Balboa que come brigadeiro, que come 3 pizzas de uma vez, que come uma panela de arroz. É a pessoa que realmente tem vocação para ser atleta, mas não sabe se cuidar. Uma das coisas quais o Senhor está nos chamando para nós fazermos é aprendermos a termos cuidado com a nossa vida espiritual, a saúde da nossa vida espiritual, porque colírio é o quê? Colírio é um remédio. Irmão, lá em Barra eu pergunto isso, pergunto de maneira retórica, porque eu tenho até medo das pessoas me responderem. Às vezes eu perguntava aqui também: irmão, nós estamos em abril, quantos livros você leu esse ano? Qual foi o investimento que você fez? Qual foi o congresso que você foi? O seminário que você foi? Quando foi que você parou para ouvir alguém ensinando alguma coisa que vai transformar a tua vida? De maneira pontual, porque ouvir coisas que vão transformar a nossa vida, nós estamos aqui sempre. Mas às vezes a gente precisa de uma coisa mais concentrada. Às vezes resolve, Suzana, lavar os olhos com água corrente, mas às vezes você vai ter que usar o colírio mesmo, que é uma coisa mais concentrada. Às vezes dá para limpar o remédio do olho com um paninho, um lencinho, mas às vezes tu vai ter que lavar o olho mesmo. Mais do que isso, às vezes tu vai ter que passar soro fisiológico no olho, às vezes tu vai ter que passar colírio no olho, irmão. Aí o diácono estava lá um dia na escola dominical e lavou 20 pancada anos dessa história. Tá o diácono, aliás, esse diácono, ele se desviou da igreja. Infelizmente hoje ele voltou para o alcoolismo, problema sério de alcoolismo. Ele estava na igreja nessa época
Ele estava na igreja, estava ensinando, e aí ele deu uma aula, a aula falava sobre coisas espirituais, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Num dado momento, quase terminando a aula, Ivan, ele fala assim para mim, assim, irmão, para a turma, né? Eu era um dos professores que dava aula, mas eu já era evangelista. Eu sentava no primeiro banco. E naquele dia ele estava escalado para dar aula, e aí, terminando, Marco, a aula dele, ele fala assim, irmão, porque você já orou hoje para que Deus troque o seu anjo, o anjo que cuida de você? Aí eu cocei assim o ouvido, eu devo ter ouvido errado, cara, só pode. Aí ele insistiu, porque, irmão, a gente precisa orar a Deus para que Deus troque o anjo da guarda da gente. Aí, irmãos, eu muito polido, né? Que graças a Deus, bendito seja o nome de Cristo Jesus, que colocou pastores na minha vida para me ensinar. E é por isso que eu tenho que ensinar vocês também. Quando a aula terminou, todo mundo foi embora. Quando ele estava saindo, eu falei, cara, falar contigo aqui rapidinho, senta aqui. Aí falei para ele, não falei o nome dele, mas não vou falar o nome dele aqui por uma questão ética. Eu falei, criatura, da onde você tirou isso? Qual água você está bebendo? Falei para ele, cara, tu já estudou sobre angiologia? Falei, que história é essa, cara? De trocar o anjo não fica cansado? O anjo está cansado de tomar conta de uma pessoa só. Aí, irmão, eu tive que vir passando a história angelical com ele, né? Falei, olha só, Deus mandou um anjo matou 175 mil assírios numa noite. Um só. O Senhor mandou um anjo ficar parado em cima de Jerusalém. Davi viu ele com uma espada desembanhada, só ele destruiria a cidade inteira. Vim passando a história angelical todinha com ele. Nessa época eu ainda tinha paciência para fazer essas coisas. Falei com ele, cara, pelo amor de Deus, cara, volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. E aí, irmãos, de vez em quando a gente ouve umas pessoas falando uma besteira na igreja, que é falta de colírio, é falta de fazer um gargarejo com água com sal e limão. De gente que não cuida da sua própria vida espiritual. Irmão, se você está cuidando de pessoas, cuide de si mesmo primeiro. Vai ler um livro, vai ouvir alguém interessante, alguém que realmente é bíblico, alguém que realmente é de Deus, alguém que realmente vai passar alguma coisa para você, que vai te ensinar alguma coisa de valor. É impossível cuidar das pessoas sem cuidar de si mesmo. Como é que eu vou mandar as pessoas? Senhor, porque tem uns crentes que acham que eles são Thundercat. Senhor, dê-me a visão além do alcance. Não, irmão de Deus, a gente tem que cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa própria vida espiritual. O Senhor nos dá saúde, mas de vez em quando a gente tem que ir atrás de um remedinho, irmão, porque a gente leva muita pancada. Às vezes quando você tem que botar o corpo na banheira de água quente, com sais aromáticos. De vez em quando a gente tem que sumir, irmão. Eu, agora depois do aniversário da igreja, eu queria muito fazer isso, mas não tive tempo. Irmão, queria pegar a Elane, queria me enfiar num buraco aí, ficar uma semana descansando, sem fazer nada, sem pensar em nada. Ainda não consegui fazer isso. Aí, moral da história, fui pregar domingo depois na igreja. Irmão, troquei tudo quanto era passagem bíblica. Chamei Noemi de Raquel, irmão. Chamei Elane de Oni. Estou ouvindo até agora por causa disso.
Irmão, troquei um monte de coisa, meio Jesus de Genésio, o urubu de meu louro, porque a cabeça estava cansada, a cabeça estava pesada. Irmão, eu preciso descansar, eu preciso parar. Aí, para piorar a história, acabou aquilo tudo, eu cansadíssimo, Deus levantou alguém para tacar pedra. Vai lá, taca a pedra nele. Terça-feira eu enfrentando pedrada, irmão. Terça-feira eu enfrentando pedrada. Três coisas que o Senhor fala. Irmão, observa isso. Cuidado com aquilo que está financiando a tua motivação. Cuidado com a roupa que você está usando, as suas roupas espirituais realmente para vir para a igreja. E cuidado com a saúde da tua fé, irmão. Amém? Cuidado. Eu agradeço a Deus, né? Eu às vezes falo isso lá em Barra. Eu agradeço a Deus pelo Ivan ter voltado nesse tempo para a minha vida, porque na qualidade de amigo eu consigo ter com o Ivan conversas que eu não tenho com mais ninguém, por a gente ser amigo. Porque quando eu falo para o Ivan, eu falo sem a preocupação de ser mal entendido, porque às vezes eu estou falando coisas para realmente ser mal entendido, mas eu posso fazer isso com ele porque ele é meu amigo, e a gente precisa ter uma amizade para trazer saúde para a nossa alma. Claro que na igreja eu tenho um monte de amigos, mas eu tenho que prestar atenção com o que eu falo com eles, porque além de ser amigo eu também sou pastor, e eu não sei se eles vão conseguir identificar a voz na hora que eu estiver falando. Não tenho esse problema com o Ivan, que se eles confundir a voz, o problema é dele, depois ele se vira. Aliás, às vezes quando ele fala comigo, eu tenho dificuldade de entender quem está falando comigo, se é o meu amigo lá de Realengo, se é o cara daqui, se é o terapeuta, porque agora também sou paciente dele, né? Aí ele fala comigo, eu não sei se é o garoto de Realengo, se é o pastor, se é o terapeuta, não sei. Mas aí, irmão, também eu estou me lixando, irmão. Estou me lixando, porque a gente precisa ter na nossa vida, irmãos, esse tipo de saúde. Porque há alguns lugares, Vanessa, que eu não serei e nem quererei ser pastor, mas em todo lugar eu sou crente. Amém? Tem lugares aonde eu vou que eu não quero ser pastor, apesar de eu ser, mas em todo lugar eu não tenho a opção de não ser crente. Aliás, tem pessoas do meu convívio que nem me querem como pastor, porque eu não tenho importância nenhuma na vida delas como pastor. Primeiro porque elas já têm um pastor delas, já tem quem ocupa esse lugar na vida delas. Vou dar um exemplo para vocês. Meus pais são da igreja, meus pais têm o pastor deles. Eles me querem como pastor? Não, irmão, lá em casa eu sou filho. Então a gente também tem que saber como nós somos queridos em alguns lugares, queridos de querer. Como as pessoas querem você em alguns lugares. Eu tinha um amigo, Vanessa, que dentro de casa, a mulher dele chamava ele de pastor, para o meu escândalo. Dentro de casa, Marco, dentro de casa, ela chamava ele de pastor. Pastor fulano, vem cá. Aí de lá ele respondia, espera aí, pastor fulano, que eu já estou indo. E o mais importante disso tudo, para a gente poder encerrar, agora eu vou acabar mesmo. Essa história de que eu vou acabar, pastor, é terrível, terrível. Já são 9h10. Esses 3 conselhos, irmãos, eles estão declarados nessa passagem.
Mas há um outro conselho que está oculto. O outro conselho está oculto. Sabe qual é? Se nós queremos ter um coração ensinável, porque conselho só funciona para quem quer ouvir. Ensino só funciona para quem quer aprender. Pelo menos os olhos do Senhor conseguem entender uma coisa. Essas pessoas, irmão, presta atenção no que eu vou falar, que eu vou falar devagarzinho para você entender. Eu comecei esse texto falando que a cidade era uma cidade próspera. Amém? Pega essa chave aqui. Irmãos, ninguém se torna próspero não ouvindo outros. O Senhor começa essa palavra aconselhando, porque Ele está falando para gente que produz riqueza. Gente que produz riqueza ouve conselho. Uma coisa o Senhor sabe muito bem: essas pessoas são capazes de ouvir conselho. Vou dar conselho para quem sabe ouvir conselho. Hoje eu já começo a identificar com muito mais facilidade, Ivan, quem não quer conselho, e já consigo me desviar dessas pessoas para o meu próprio bem, porque gente que não quer ouvir conselho cansa a alma, cansa. Abra sua Bíblia, Provérbios 13. Isso aqui eu vivo repetindo para os meus filhos, vou ler para vocês agora. Provérbios 13, versículo 18. Eu vou parafrasear para você poder entender. Vou colocar na linguagem de hoje para você poder entender. Amém? (13) versículo 18, vai dizer assim: pobreza, estou parafraseando, tá, irmãos? Pobreza e vergonha virá sobre aqueles que rejeitam o conselho, mas o que guarda o conselho, ainda que ele seja duro, ainda que ele seja sem açúcar, ainda que ele venha de maneira seca, o que sabe guardar conselho, vindo ele como vier, esse será honrado. Amém? O Senhor começa essa advertência para a igreja de Laodiceia, porque uma coisa pelo menos eles sabem: essas pessoas não se tornaram ricas porque não são capazes de ouvir outros. Essa cidade se tornou rica justamente porque essas pessoas são capazes de ouvir conselho. Quer prosperar? Seja lá em qual for a área da sua vida, aprende a ouvir instrução, irmão. Seja ensinável. Seja ensinável. Seja sensível ao conselho de Deus e certamente o Senhor te abençoará. Amém? Glória a Deus. Você coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, maior sonho de um pastor, e esse é o meu sonho também, pastorear uma igreja que está em pleno crescimento. Minha maior alegria, irmãos, é quando os crentes chegam na igreja bem empregado, de carro bom na porta. Minha maior alegria é quando às vezes no domingo eu pergunto: por que fulano não veio? Pastor, fulano foi passar o final de semana lá em Campo do Jordão. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Por que fulano não veio?
Fui passear no shopping para comprar roupa para ele e para a família dele. A maior alegria de um pastor é isso. Mas o pastor tem essa alegria. As pessoas precisam ser ensináveis. Queridos, Deus tem uma grande obra para fazer aqui em Tamoios. E para Ele fazer essa obra em Tamoios, Ele precisa de gente próspera. Seja capaz de receber e de aceitar conselho, para que Deus possa colocar você aonde Ele quer. Amém? Aleluia. Consagre teu coração a Ele. Diga assim nessa noite para Ele assim, ó: as minhas vontades eu te darei como libação no teu altar.